Oi, gente! O episódio do Mapa de Viagem de hoje tem como destino a segunda maior cidade da União Europeia, Madrid. A capital e maior cidade da Espanha tinha, em 2021, mais de 3 milhões e 300 mil habitantes e a área metropolitana cerca de 6,8 milhões de habitantes. A área urbana da capital espanhola abrange um total de 604,3 quilômetros quadrados. Toda essa grandiosidade vai além de números. Madrid é um dos destinos mais visitados do mundo e faz jus a essa colocação. A cidade oferece pontos turísticos, museus incríveis, ótimos restaurantes e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem. Hoje vamos falar sobre Madrid, a capital espanhola e protagonista de grande parte dos eventos históricos. E toda essa história também faz os seus costumes. Falar de Madrid sem citar a arte da boa mesa é algo quase impossível. Isso porque comer bem é algo levado a sério pelo povo madrilenho. E a enorme quantidade de bares e restaurantes e cafeterias é a maior prova disso. Então vamos lá? Ajuste aí seu GPS, pega aquela taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso Mapa de Viagem está começando. E hoje eu recebo a jornalista, minha amiga de muito tempo, que morou em Madrid e conhece a cidade como poucos brasileiros, a Devânia Silveira, que traz a impressão que ela tem da cidade, que é uma Madrid que nem todo turista conhece. Devânia, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela companhia e por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui para falar com você e falar de um tema que eu amo, que é Madrid. Um tema e uma cidade, né? Aliás, quanto tempo você ficou em Madrid? Eu morei, que eu fui para estudar, fazer um master em jornalismo, então eu fiquei 1 ano e meio nessa história, né? Me preparando e depois estudando, e sempre que tinha oportunidade, voltava a Madrid. Até hoje, quando eu consigo, que eu vou para a Europa, eu vou visitar, porque eu considero assim a minha segunda terra. Eu tenho muito amor por aquele lugar. Como não ter? Só quem esteve em Madrid sabe dizer isso, né? Verdade. O Rubem Alves fala que quando a gente ama muito um lugar, a gente não deveria voltar a esse lugar, porque tudo está diferente. E eu tive esse impacto em 2019, quando eu voltei lá depois de um período bem longo, sem visitar Madrid, e eu fiquei muito impactada, assim, com as mudanças que houve, né? Mas, ainda assim, eu acho que sempre vale a pena voltar para o lugar que você ama. Você trabalhava no El País, que é um dos maiores jornais da Espanha, e então, como jornalista, deve ter conhecido bem a capital, né? Conheci porque tinha meus colegas do curso, né? Que eu fiquei fazendo a especialização e passei uma boa parte também na redação do jornal para o meu estágio, e ali a gente visitava, ia a lugares assim um pouco inusitados, como, por exemplo, nós tínhamos de ir para o Fórum de Madrid para acompanhar algumas audiências. Então, tinha assim, às vezes que eu fui, por exemplo, tinha muita gente da América Central, que eram... muitas pessoas que eram presas no aeroporto, né, trazendo coisas ilícitas, e tinha também os ciganos, que eram, né, que eles direto iam presos. E aí era muito engraçado, porque quando eles saíam, né, que davam a sentença lá de liberdade para eles, a família toda comemorava no saguão lá do tribunal. Então eram coisas assim muito interessantes de participar, de conhecer, né? A gente frequentava muitos clubes da comunidade, né, os clubes espalhados pela cidade. Então, por exemplo, no horário do almoço, a gente já ia com a nossa marmitinha, já aproveitava para tomar um sol, né, no período de verão. Então, eram coisas interessantes de você participar dessa vida da rotina normal, não como turista.
né? Quando a gente fala, né, na Europa de tomar um sol, e aí a gente lembra que a gente está em Goiânia, nesse praticamente um deserto do mês de abril até o mês de setembro, é difícil entender isso, mas é porque existem cidades na Europa, por exemplo, como Madrid, Londres, que é uma cidade que eu conheço bem, são cidades que ficam semanas, às vezes até meses, sem ver a luz do sol, né, durante o inverno. E aí, quando o sol aparece, aponta ali na primavera, é como se a vida ressurgisse novamente e tudo começa diferente. Então, para quem tem essa vontade de conhecer, eu sempre falo, a minha indicação para quem quer conhecer a Europa, pela primeira vez, vá na primavera. Mês de abril e maio é a melhor época para conhecer. Não é calor, é um friozinho legal e dá para você conhecer um pouco, né, dessa natividade, vamos dizer assim. A Devane, você falou uma coisa também que me deixou pensativo, porque eu sou assim também, que uma boa forma de conhecer a cidade é andar a pé. Eu tenho isso muito, adoro bater perna nos destinos para onde a gente vai. Aliás, Madrid tem muitos detalhes para serem vistos assim, né? Andando a pé. Ai, muito. É uma cidade que te proporciona isso, né? Porque tudo é muito bonito. E uma coisa que é interessante é que a maioria dos pontos turísticos da cidade está concentrado numa região, no centro de Madrid. Então, você não tem essa dificuldade de andar longas distâncias para visitar algum ponto turístico, né? Então, a maior parte é ali no centro, né? Então, isso facilita a vida, né, do turista e de quem gosta de caminhar. E eu acho que você só consegue conhecer bem um lugar caminhando pelas ruas, né? Vez ou outra pegando o metrô, quando você vai muito longe, caminha muito longe, aí cansou, pega um metrozinho de volta, né? E que Madrid é muito bem servida, né, com as linhas de metrô, é muito tranquilo você utilizar esse tipo de transporte lá. O que um turista brasileiro tem que ver pela primeira vez quando vai a Madrid? Ai, tanta coisa, mas depende também da quantidade de dias, né, que a pessoa tem para conhecer a cidade. Mas, e dependendo também da época, porque hoje a gente tem, acho que de um modo geral na Europa, o overturismo, né, que já virou um problema muito sério. Tem cidades, tem capitais já fazendo propaganda antiturismo. Não venham, por favor, né, devido à quantidade de pessoas visitando e até colocando em risco alguns monumentos, algumas né, pontos da cidade, patrimônio da cidade em risco, né? Então, isso depende muito. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Madrid a primeira vez foi sair do hotel e andar pela Gran Via. Foi um momento que eu me aclimatei, assim, com a cidade, né? E aí você tem... Explica pra gente o que é a Gran Via, para quem não conhece. É a principal avenida da cidade, né? Onde tem vários prédios maravilhosos, tem lojas, né? Avenida Paulista de Madrid. E tem uma Gran Via também em Buenos Aires, né? Então, ela é a principal, ela é o coração ali da cidade. E aí você visitar os museus, né? A Praça Maior, né? Que na Espanha, toda cidade tem a sua praça maior, né? Que originalmente era onde ocorriam os mercados, né? Locais. Hoje ela mudou muito na época que eu conheci, né? Então hoje ela está altamente turística. Cheio de restaurantes em volta. Muita coisa assim, de souvenir, de venda de souvenir. Então, ela perdeu um pouco o charme. Então, eles fazem muitos eventos ali. Então, de repente, se não me engano, em 2019, por exemplo, que eu fui apresentar a cidade para Pilar, para minha filha, eu cheguei lá, tinha uma instalação, uma feira cheia de tendas. Então, assim, você não conseguia enxergar a praça. Então, infelizmente, pode acontecer isso, né? Caminhar ali pelo passeio do Prado, né, que é uma avenida linda, muito arborizada. Na época de outono é lindo, porque
aquelas folhas, né? Cai, então fica o chão todo dourado. E é uma região, né, que tem o Museu do Prado, a Caia Tocha e a estação de metrô, que fica tudo ali, do mesmo lado. Quer dizer, é um ponto que, a partir dali, você conhece Madrid inteiro. Isso, é muito fácil ali. Você consegue, num dia, visitar vários locais, né? Tem o Parque del Retiro, ó, meu espanhol já falhando. Que é um lugar fantástico para você comprar coisas no supermercado e fazer um piquenique. Eu, na minha vida, final de semana, quando eu morava lá, eu levava uma manta, um cobertor, um negócio assim, e eu literalmente dormia a tarde inteira lá. Eu comia no parque. No parque. A gente ia para dormir, descansar e desestressar. E hoje ainda é possível fazer isso, né? Então, tem o Palácio de Cristal lá, no Parque do Retiro. Eles acabaram, acho que o ano passado, eles revitalizaram um espaço que eu não conheci, que é a Montanha dos Gatos, que é um lugar que era um antigo jardim que ficou fechado há mais de 20 anos. Quando eu for agora, eu quero conhecer esse lugar. E que eles foram revitalizados. E o passeio do Prado e o Parque do Retiro são patrimônio mundial da humanidade, né? Então, eles têm um cuidado muito grande com esse espaço da cidade. E muitas árvores, muito espaço para caminhar lá dentro, né? E é engraçado que quando o parque foi aberto pelo rei Dom Carlos III, então ele recomendou que as pessoas tinham que entrar lá quando abriu para o público a primeira vez, né? Tinha que entrar muito bem arrumado e lavados. Não era costume, né, na época. Bom, isso me fez pensar algumas coisas, né? Então, é uma cidade muito boa. E tem a Feira do Rastro também, para quem gosta de antiguidades, que é um lugar muito legal de visitar. Eu sempre volto com algum traste de lá. Uma tranqueira. Uma tranqueira. Agora, seguir os nativos é encontrar os melhores lugares? Eu acho. Eu sempre vou atrás de quem mora na cidade. Por exemplo, um dos lugares que eu mais amo de Madrid, que é o La Venécia, que é um lugar que você toma um Jerez de Manzanillo, um negócio assim fantástico, que eu recomendo para todos os meus amigos que vão lá. O que eu percebi? Eu morava perto de uma igreja, e aí, às vezes eu ia nessa missa e tal, e aí eu reparava que as pessoas saíam e iam para lá, para esse La Venécia, e um dia eu fui. E é uma delícia, era 10 horas da manhã, o pessoal já tomando o Jerez, comendo umas azeitonas graúdas, maravilhosas, e sempre que eu vou a Madrid, eu retorno a esse lugar. Então, assim, uma boa dica é isso. Olhe o pessoal saindo da igreja e acompanhe para ver onde que eles vão para algum lugar legal. E foi nessa que, num domingo, eu acompanhando, consegui chegar ao El Botín, que é o restaurante mais antigo do mundo, que serve o chamado leitão mamão. Não vamos explicar o que é isso, porque é meio... cotinilho, porque é meio traumático. Mas é uma comida tradicional, deliciosa. É um leitão bebê. Assado. Muito bom. Esturricado. E quando a gente chegou na porta do restaurante, tinha uma fila. E as pessoas lá, depois que eu fui entender, né, o porquê, depois no final da história vocês vão entender também. Mas enfim, o Jerez acabou sendo servido nas filas, até um ponto servia Jerez, de um ponto mais pra frente era sangria, que é o vinho com frutas, né, que serve pra te acalmar ali, até você esperar as mesas desocuparem lá dentro pra fazer um rodízio de pessoas. Sim. E aí, quando chegou a minha vez de entrar, a gente entrou, assim, despediu o prato e a moça já fez assim, seu pedido é o quê mesmo? Né, o lei do cotinilho. Cotinilho com um vinho e tal. Só isso? Só água? Já trazia tudo de uma vez, que é para poder circular mais gente. Você não podia, 40 minutos já era um absurdo de tempo que você estava ocupando aquela mesa. E as pessoas que estavam na fila era uma espécie de charme, né? Uma gentileza que a casa fazia para manter a pessoa ali, para esperar até a hora de entrar para poder comer o seu leitão mamão e tomar um bom vinho da casa, que melhor impossível. Você estava falando de Museu do Prado. Visita obrigatória,
Torre, né? Numa região conhecida... Eu amo aquele lugar. Passeio del Arte de Madrid. Tem muita coisa ali. É um museu que eu acho que, depois do Louvre, é um dos mais famosos, né, da Europa. Ele é um dos mais importantes da Europa, né? Então, assim, a última vez que eu estive, para quem ama arte, eu amo. Então, eu fiquei simplesmente 5 horas lá dentro, Pilar e eu, e a gente nem vê o tempo passar. Tudo bem que aí acaba você já nem mais registrando o que você está vendo lá. Então, por isso, todas as vezes que eu vou, eu visito o museu, porque é um acervo gigantesco. E, assim, o que é interessante lá? O quadro que eu amo, que é o Las Meninas, do Velázquez, que ele é super estudado por conta da perspectiva dele, né, do ponto de vista do espectador. Tem as obras, uma coletânea do El Greco, que é fantástica. E deixa eu ver o que mais que é importante lá. Enfim, tem obras de vários artistas espanhóis, alemães, entre outros. Então, assim, é uma visita que é obrigatória. E além dele, tem também, falando em museus, o Reina Sofia, que para mim é imperdível. E muito próximo dali. Também tudo junto, porque para quem gosta de arte vai poder apreciar Salvador Dalí, Miró, que para mim é um dos maiores, na minha opinião, e Picasso, né, cujo principal trabalho é a obra-prima, o Guernica, que também está lá. Tá lá. São locais que, para quem gosta de arte, né, e visita não apenas para conhecer os pontos turísticos, tem que fazer. Preciso visitar. E muito próximo, pode ir caminhando até lá. Eu morava ali, assim, a 3 ou 4 quadras. E você visitava os museus madrilenhos sempre? Muitas vezes. Fora que, assim, tem as exposições... itinerantes. As itinerantes, né, além do acervo privado permanente, e sempre que um amigo chegava, vamos ao museu e visitar, e eu levava, acompanhava. E o Reina Sofia, que tem o Guernica, inclusive o ano passado, a direção do museu passou a permitir você fazer selfie diante ali do Guernica. Que em 2023... E eles resolveram fazer isso porque, primeiro, que isso já é um hábito... E eles perceberam que contemporâneo, né? Não adianta. Utilizasse uma obra icônica e tal, e se eles utilizassem, se não utilizar o flash, não ia causar nenhum problema para a obra. Né? E em 2023 houve um incidente lá, né, na hora que um rapaz foi fazer uma foto e teve um problema, e depois o Mick Jagger também publicou uma foto que ele tirou às escondidas, e enfim, eles resolveram liberar para selfie, né? Eu acho que eu não tenho, acho que eu não fiz nada escondido. Se fiz, eu não me lembro. Se fez, foi escondido tanto que nem você se lembra. Eu me lembro. Mas, assim, é muito interessante conhecer Guernica, esse quadro, essa obra, né, que Picasso inspirou num artigo que saiu no The Times, falando do horror, né, que foi um ataque nazista à cidade de Guernica, que morreram muitos civis, mulheres, crianças, e ele foi encomendar essa obra para uma exposição... em Paris, o governo da Espanha encomendou, e ele então produziu essa obra, que ela é grande, eu não lembro o tamanho, mas acho que são 7 metros por 3, e isso na época da guerra, foi em 1937, né, quando a República, né, o governo republicano, né, que é final da Guerra Civil, e aí o Picasso fez um acordo que a obra só voltar, depois da exposição, iria para os Estados Unidos, só retornaria para a Espanha quando a democracia e os direitos tivessem sido devolvidos e restabelecidos na Espanha. Isso aconteceu em 81, o Picasso já tinha morrido, e aí eles, então, trouxeram de volta dos Estados Unidos essa obra maravilhosa que está até hoje lá no Reina Sofia. Agora, a gente fala de cultura espanhola, é claro que toda a cultura é importante, e agora tem uma cultura diferenciada também que a gente não pode deixar de falar quando se fala na Espanha, que é a dança flamenca. Existem pontos também para ser o turista chega e fala, quero ver uma dança flamenca, assim como quando a gente chega em Buenos Aires, você tem que ir para um show de tango à noite. Tem que conhecer. A dança flamenca também é assim?
Só que tem que tomar muito cuidado para você não cair em algumas ciladas, Por assim. exemplo. Não, porque nas propagandas e tal, tem alguns espetáculos que são feitos para o turista. Então, você pode cair em algum tipo de trapaça, né? E aí não é qualquer saltito lá que é flamenco, né? Então, o Tablao Vila Rosa, né? E que é um dos templos do flamenco, e também tem o Centro Cultural Flamenco em Chueca, que é um bairro lá. Então, são referências legais para chegar na cidade. Aliás, tudo, quando você viaja hoje para a Europa, você tem que fazer esse roteiro antecipadamente. Você não consegue mais comprar entradas para esses lugares, para esses locais, alguns sim, mas a maior parte não. Então, tem que fazer a compra pela internet, tem que se programar, porque você corre o risco de não encontrar lugar, né? Então, eu fui a Milão o ano passado e eu queria muito conhecer o Santa Ceia. Aí, isso foi em junho, ou seja, só teria para daí 3 meses horário para você visitar. Dica do mapa de viagem, a gente sempre fala isso aqui. A melhor forma de você ter um passeio com menos perrengue, né? Acho que é meio impossível você ter um passeio para longe se você não tiver um perrengue pequeno. Mas para ter menos perrengues serem resolvidos rapidamente, procure informações. A internet está disponível para isso. Na internet você consegue achar informações. Porém, caso você não tenha o domínio para poder conseguir isso, para achar todos esses sites onde você possa comprar os ingressos, para visitar, saber a época e não perder tempo, inclusive, procure uma agência de viagem. A agência de viagem vai poder, séria, ela vai poder te dar esse suporte para você conseguir comprar ingressos, para você conseguir comprar os passeios e chegar na hora e não ter o perrengue de tentar resolver o problema e acabar passando de turista desavisado. Boa dica para quem vai viajar também. Devânia, as praças também são muito famosas, muitas delas merecem destaque, né? Você estava falando dos parques, mas as praças também são, como falou agora mesmo a Praça Maior, tem a Praça de Maio, são muitas praças que Madrid tem que merecem também ser visitadas. Praças de Cibeles, Fuente de Netuno, e a Praça de Cibeles é muito interessante porque era reduto do Atlético de Madrid, porque o clube está ali muito próximo. E aí todo título eles festejam, eles vão para essas praças de Netuno e de Praça de Cibeles. Então, quem pegar a final de algum campeonato lá pode ir para uma dessas duas praças, desses dois de frejo que vai. Mas aí, depois de um tempo, na década de 80, o Atlético de Madrid saiu de lá porque o Real Madrid invadiu a praça, o reduto deles, e aí o Atlético foi lá para Netuno, para a fonte de Netuno, que é bem ao lado lá. Então, são praças lindas, que tem lá um monumento e tudo, então, com água, então é linda, esses dois lugares são super lindos, né, para se visitar. Comida, gente, é um dos pontos. Eu acho que a Espanha é um dos 4, eu digo dos 4 porque para mim tem Portugal, Itália, Espanha e a França, que eu acho que são os 4 países onde a gastronomia grita mais, né? Se come muito. A Espanha também é muito famosa pela culinária e tem um menu para esbaldar ou para quem quer fazer a boquinha, né? Tem as tapas, os taquitos, os montaditos, que são pequenos pinchos. São muitas coisinhas, belisquetes que você come ao longo da rua, você encontra isso. Participou muito disso? Muitos finais de tarde, montaditos e vinhos e sangria? Eu sou a louca das tapas e dos pinchos, porque eu falo assim, eu pensando bem, eu acho que poucas vezes eu jantei ou me sentei num lugar para almoçar, porque primeiro que você começa a beber muito cedo, né? Você começa a tomar um vinho rosé às 10 da manhã e ali você vai emendando e eu como muito na rua a moda deles da época que eu morava lá, eu carrego sanduíche às vezes na bolsa, porque às vezes eu caminhei tanto
que aí eu falo, onde que eu vou comer? Onde que eu tô? Não sei. Aí eu sento numa praça, geralmente eu carrego uma garrafinha daquela de 750 ml de vinho para não ficar muito pesada, e aí eu vou colocando da maior para essa garrafinha, eu vou andando nos parques, sento lá, tomo um solzinho quando tem e como ali. Então, eu sou muito disso. Então, tem as tortilhas maravilhosas, o Ramon Serrano, que é, meu Deus. Inclusive tem um museu do Ramon, né? O museu, que foi o primeiro lugar que eu fui a última vez que eu tive lá, porque eu quis levar minha filha lá para conhecer, que aí você fica no balcão, aquela multidão, né? E você compra, sei lá, um sanduichão assim por 2 euros e pede uma meu Deus, agora esqueci. Sangria. Não, uma cerveja, uma canha. Ai, uma canha. E aí você passa a noite ali, que é muito bom, né? E aí lá ele tem um cardápio, toda a base de Ramon Serrano, que você pode conhecer grande parte da culinária espanhola ali naquele lugar, né? Então, e tem os bocadilhos. Você já viu pão com tortilha, gente? Não. Que é carboidrato com carboidrato? Não, esse eu não conheço, não. Isso, por incrível que pareça, é muito bom. Eles cortam a baguete, passam uma maionese e jogam uma tortilha no meio. Imagina isso, gente. Carboidrato e gordura. Mas só. é muito bom. Pão com manteiga e pão. É. Mas também a gente não pode deixar de falar dos grandes pratos espanhóis, né? Os frutos do mar que são servidos. Maravilhosos. A paella espanhola, que é o prato, assim, a feijoada da Espanha, né? Uma grande variedade de paella, né? A valenciana, né? Que leva a tinta, que é aquela negra. Aí tem de frutos do mar. A paella, de um modo geral, que é um prato bastante rústico, que é mais ou menos a mesma história assim, da feijoada, né? Que as pessoas vão para um lugar no campo e ali eles têm um tacho, uma fogueira e ele junta o que tem e mistura com arroz. Aqui, traduzindo aqui para Goiás, seria a nossa panelinha. Sim. Né? Porque eles fazem a paella, inclusive, de vegetais, eles fazem ela com frango e carne de porco, faz com frutos do mar. Então, assim, tem para todo gosto. E, gente, é muito bom. Tem. E tem uma completa também que vamos falar, né? Que tem carne de porco, tem carne de frango e tem frutos do mar. E isso, em Madrid, existem muitas birosquinhas pequenas que vendem, às vezes 2, 3 mesas, mas que fazem uma paella que vale a pena. Com um vinho, a gente até fala, né? O vinho da casa já tá de bom tamanho, porque não tem jeito de ser melhor também. E sabe o que é interessante? Eles são muito loucos. Que em muitos restaurantes que tem aquele menu del dia, né, que com a entrada, prato de segundo e de terceiro, né, eles servem como entrada a paella, um prato de arroz, ou seja, imagina uma entrada dessa, né? O que não vai ser o prato principal? O prato principal. Então, a entrada é paella, gente. Devânia, para você que já morou lá, conhece bem a cidade, conhece as redondezas, aliás, a gente podia voltar uma outra hora a falar sobre as redondezas, né? Tem Toledo, que é uma cidade que fica próximo. Isso, que você pode fazer em bate e volta. Pega ali na estação de Atocha, você vai para Ávila, você vai para Toledo e você pode ir para El Escorial, pisar lá no túmulo do Franco, dar bastante pisada lá no túmulo dele, porque ele é no chão, então você consegue pisar. Então, a partir de Madrid também existem muitos outros pontos, né? Como você falou, Toledo é uma delas. Existem pontos que você pode sair da própria estação de metrô de Madrid e conhecer, passar o dia e voltar. É muito bem servido esse trem de cercanias, que você consegue ir para várias cidades num bate e volta. Toledo é uma delas, Segóvia, onde tem um aqueduto maravilhoso, que é bom de se conhecer, né? Tem o tour para a ruta do Quixote, né? Que você vai parando em alguns pontos e aí você vai provando os queijos manchegos, que são maravilhosos. Aí eles vão lá na casa da namorada dele, a Doroteia, né? Tá certo o nome? Doroteia. E aí você vai ver os moinhos pelo caminho. E sem falar que isso tudo você vai vivenciando história, né? A história, assim, na cara da gente, aquilo que a gente lia nos livros, parece que você tá vendo tudo aquilo ali. Bares e baladas, vale a pena?
Olha, eu gosto de ir de copas, né? Porque é uma das coisas maravilhosas de Madrid, que eles chamam de La Marcha Madrilenha. Que isso é muito conhecido, essa expressão, né? Que eles definem Madrid como uma cidade da noite, né? Diferente até de algumas capitais europeias. Isso começou logo, foi no pós-guerra, quando as pessoas passaram tanto tempo sendo reprimidas e vivendo aquela violência da guerra, então, de repente, a cidade explodiu, as pessoas queriam ir para a rua, né? Eu acho que isso é muito semelhante ao que aconteceu pós-pandemia, porque esse overturismo que a gente vive hoje, pós-pandemia, a gente achava, muitos especialistas falavam que as pessoas não iam viajar tanto, que iam evitar aglomerações, muito pelo contrário. Ela provocou esse overturismo, as pessoas ficaram sedentas para sair e viajar, né? Então, Madrid ficou conhecida pela noite por conta disso. E aí você sair de copas é você sair de bar em bar, você nunca fica só num bar. Né? Balada, eu não sou mais de balada, então assim, nas últimas vezes eu não fui para esse tipo de baladinha dentro de um pub e tal, eu não gosto, nem em Madrid, nem em um outro lugar. Mas voltaria a morar lá? Mas na hora, voltaria na hora. Vale a pena, então. Vale. Para quem não conhece, Madrid, sim, é um lugar que deve se conhecer. De todas as capitais de todas as capitais europeias, a espanhola é uma delas. E a Devânia está aqui que não me deixa mentir. Eu acho que poucas cidades têm um acolhimento e um aconchego, junto com a história tão presente, tão marcante quanto Madrid. A Devânia Silveira, jornalista, madrilenha de coração, né? Muito obrigado pelo papo, pelas dicas de Madrid. E espero que volte novamente para a gente falar, né, de Barcelona outras vezes, quem sabe. Sim, Barcelona é outro capítulo à parte, né? Muito obrigado, Dê. Obrigada a vocês pelo convite. Basta uma breve caminhada pelo centro de Madrid para sentir a energia desse destino tão cheio de personalidade. Tradições que são passadas de geração em geração desde os primeiros registros da existência no período muçulmano até os dias de hoje. Tudo isso resulta numa capital moderna que exala a história e luta para manter a união de toda a Espanha. Para você que pretende conhecer, tome cuidado. Madrid pode roubar seu coração. Este episódio do Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos nossos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem, até o próximo episódio. Tchau, tchau.